Olá pessoal, hoje um bate-papo especial aqui no Colégio Pio XII com a Juliana Cabral, ela que está lançando 3 livros, a história da Copa América Feminina, Pioneiras do Futebol pedem passagem, conhecer para reconhecer, e Futebol e Mulheres, 7 histórias pioneiras. A gente vai falar um pouco de cada um desses livros. Primeiro, um prazer receber você aqui, Ju. É um prazer ter você aqui no colégio, ter você como colega, né? Da sua história no futebol feminino. Vamos falar um pouco dessa história e de várias outras histórias desses livros que você tá apresentando aqui pra gente. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer poder falar dos livros que são tão significativos para mim, que nunca pensei que pudesse escrever um livro, enfim, e algo que se tornou tão prazeroso, trabalhoso, mas quando a gente vê tudo prontinho, fica muito bacana. Me fala desse que você fez para a Comebol, das histórias da Copa América Feminina. Você disputou algumas. Eu disputei 2, né? Disputei em 98 e 2003. As duas o Brasil conquistou, perdemos somente uma em 2006, onde, se eu não me engano, se não me falha a memória, a Argentina foi a campeã. Mas enfim, esse foi um livrinho que a Comebol pediu em parceria com a Silvana Gellner, com a Lu Castro e com a Aira Bonfim, que são pesquisadoras do futebol, da modalidade, enfim, para tentar contar as histórias da Copa América, né, que antigamente era Sul-Americana e agora virou Copa América. A gente tem um problema gigantesco dentro da modalidade, dentro do futebol de mulheres, que é a questão do acervo, que é a questão de guardar e contar essa história e mostrar para as outras pessoas, né? E, enfim, o primeiro Sul-Americano acontece só em 1991 e somente o ano passado, em 2022, é que a Comebol se preocupa em ter um registro, né? Algo para que você possa entender a história e entender como é que foi cada edição, enfim, campeão, artilheira, defesa menos vazada. Então, esse Histórias da Copa América é isso, é um pouquinho do registro de todas as edições da Copa América. A dificuldade de acesso a esse acervo, eu vi recentemente dificuldade em ter alguma coisa sobre a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo na China também, vários registros que a gente não tinha, que aos poucos apareceram recentemente também. Bem difícil esse acesso ao acervo, o que torna ainda mais importante livros como esse que contam história. Eu vi um livro rico, com muitos relatos, com muita estatística, números. É muito legal esse livro. É isso, uma dificuldade muito grande, né? Porque teoricamente os acervos estão nas mãos das jogadoras, né? Nem todas as grandes entidades se preocuparam em contar a história da mulher dentro do futebol, por todo o preconceito existente em relação à mulher dentro dos campos. Então foi um trabalho muito difícil, né, de contato com todas as confederações para ver o que cada confederação tinha de arquivo, contato com jogadoras dentro do nosso país. A gente tem contato com muitas delas, porque eu atuei com muitas das pioneiras, né, mas a tentativa de encontrar atletas de outros países para que a gente também pudesse trazer histórias de todos os países. Então foi um trabalho bem interessante, bem difícil. É difícil você ter acesso, né, a tudo isso, mas ficou algo muito legal, interativo também, que a intenção era que se pudesse brincar através das informações que o livro trazia. Então acho que ficou algo bem simples, mas bem bacana de se ver. Legal. Falando das pioneiras, né, então a gente já pode entrar, uma boa deixa para a gente falar aqui desse livro, As Pioneiras do Futebol pedem passagem, conhecer para reconhecer, seu e da Silvana. O que é esse livro? Eu li um pouco, conta histórias de grandes jogadoras, algumas não tão conhecidas. Tem um relato da Kate, né? Sim. Do primeiro jogo oficial aqui no futebol brasileiro.
no começo da década de 80. Para quem não sabe, o futebol foi proibido no Brasil por quase 40 anos, desde o início da década de 40 até 1979. Então, só na década de 80 a gente começa a ter alguma coisa de futebol feminino, e tem algum relato disso. Tem da Kate, tem da Meg, tem de várias jogadoras aqui. Tem da Cici, da minha geração, eu acompanho muito a Cici. Você jogou com a Cici, Cici? Um espetáculo de jogadora. Me fala um pouco dessas histórias e dessa importância do título, de conhecer para reconhecer, né? São muitas pessoas que às vezes não são tão conhecidas, né, por nós, mas que tem uma história muito rica e uma importância muito grande para o futebol feminino. É isso, esse livro é muito legal, assim, é uma parceria que eu tenho com a professora Silvana Gellner, né, que me entrevistou há alguns anos atrás, um trabalho que ela tinha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de memórias, e enfim, a gente acabou se tornando amigas, se aproximando, e a gente começou a fazer vários trabalhos juntos. Pensamos até em um grupo de estudos, Mulheres do Futebol, que a gente tem até hoje somente com 4 integrantes, eu, ela, a Márcia Tafarel, que também é ex-jogadora, e a Dilma Mendes, que foi formadora de muitas atletas conhecidas, principalmente a Formiga, que talvez seja aí a que as pessoas mais conheçam, né? Mas esse livro surge de um trabalho que Silvana tinha com o Ludopédio, né? Que é um portal que estuda futebol, que pensa futebol de uma maneira diferente, e eles tinham um livro lá de democracia, com 11 jogadores relacionados à democracia, e fizeram contato com ela, pedindo para que ela escrevesse um livro, e a gente então se juntou para escrever esse livro, que é o Xodozinho. Nesse livro a gente pega 12 mulheres, são 11 mulheres mais... Na verdade são 13, né? São 11 mulheres, mais uma que é a técnica, e a Cici, que eu acho que representa muito essa geração e é completamente esquecida e foi silenciada da história da modalidade dentro do nosso país. E dentro dessas, através da história dessas mulheres, a gente tenta retratar o desenvolvimento da modalidade dentro do nosso país. Então tem um pouquinho da proibição, do que pode ter sido o primeiro jogo oficial, mesmo porque a gente tem essas dificuldades dentro das federações de saber de jogos, de documentos, enfim. Então esse de 1983 no Rio Grande do Sul, uma preliminar entre São Paulo e Grêmio, pode ter sido o jogo oficial dentro do nosso país, que tem a Cat, que é uma das personagens desse encontro, e através da história delas, então a gente pega pontos específicos e conta um pouco do desenvolvimento da modalidade, e o quanto que essas mulheres são importantes para esse desenvolvimento. Então, nessas histórias, a gente fala sobre a proibição, a gente fala sobre o racismo, a gente fala sobre o assédio sexual, a gente fala sobre a maternidade, a gente fala sobre... o preconceito da mulher dentro do futebol, então o machismo. Muitas das mulheres que tentaram estudar e fazer universidade e cursar a disciplina futebol foram proibidas porque eram mulheres, enfim, e como que elas conseguiram se formar e se tornarem técnicas. A gente fala sobre o uso da beleza e a exploração da beleza da mulher dentro do esporte, enfim, são várias coisas que retratam o desenvolvimento da modalidade através da história de mulheres que, enfim, que se tornaram jogadoras de futebol, que conseguiram, ou técnicas, né, que conseguiram viver do sonho que tinham quando criança, e o quanto que o futebol foi importante nesse desenvolvimento. Foi um projeto super bacana, porque a intenção desse livro era que a gente escrevesse a história delas com elas. Então a gente não só fez a entrevista para poder escrever, né, a gente escrevia e a gente voltava com elas, sentava com elas, lia, e vamos mexer em alguma coisa, tá bem assim, tá bem interpretado, não tá, o que a gente pode fazer? Então elas foram escrevendo com a gente, e no final do livro, quando a gente terminou de escrever todas as histórias, a gente se reuniu individualmente com cada uma e a gente lia a história para elas. Então foi um momento bem bacana, bem emocionante, assim. Algumas delas acho que não tinham nem noção da importância delas, e ao longo, e conforme a gente ia contando as histórias, elas iam se reconhecendo dentro da história. Algumas com uma caixinha muito fechada, né, de mágoas, de impedimentos, de proibições, enfim, de sofrimentos para se tornarem o que queriam ser. Então é um livro bem bacana. Eu costumo dizer que é o nosso
o nosso xodózinho aí dentro dessa parceria com a professora Silvana Gellner, que é uma professora completamente conhecida dentro da educação física, uma pesquisadora que pesquisa esporte e gênero, super conceituada, enfim, muito conhecida no Rio Grande do Sul e pelo país afora. Então foi uma parceria bem especial. Antes da gente entrar nesse outro livro aqui, você não está nem nesse livro, nem nesse. Sim. Você só escreveu. Eu queria que você contasse um pouco da sua história também. Para quem não sabe, a Juliana disputou 2 Copas do Mundo, disputou 2 Olimpíadas, é vice-campeã olímpica, fora Sul-Americano, Copa América, jogou no São Paulo, no Corinthians, jogou no SAAD, jogou no Vasco. No Vasco, fora do país. Jogou nos Estados Unidos, jogou na Europa. Tem uma trajetória vasta no futebol, jogou com várias craques. Acho que a maior era a Cici. Sem dúvida. Cici jogava demais. Bom, Cici, Cátia Silene, Roseli, Pretinha. Formiga, Michael Jackson. Joguei com gente grande. Esse time era muito bom. Me fala um pouco da dificuldade do seu começo. Você vivenciou talvez uma trajetória ali, uma virada. Um começo muito difícil. Ainda não é fácil. Sim. Ainda tem muito o que evoluir, mas mudou muito, evoluiu muito nos anos para cá. Mas você pegou toda essa trajetória da dificuldade lá no começo dos anos 90, ao melhor um pouco ali nos anos 2000, até que você pare aí dos últimos 10 anos para cá, talvez a geração da Marta ali pegou um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de, não sei se dá para dizer facilidade, mas melhorou muito. Sim, acho que o livro também me trouxe muito disso, assim, eu achava que eu tinha pastado muito para se tornar jogadora de futebol, né? E conhecer a história dessas mulheres, conversar com essas mulheres, algumas eu já conhecia porque eu joguei junto, mas conversar com essas mulheres que são realmente as pioneiras, que viveram a época da proibição, eu me senti uma geração bem privilegiada com todas as questões que eu passei para me tornar jogadora de futebol, porque essas mulheres realmente elas abriram portas, elas desbravaram, elas sofreram muito para se tornar jogadora de futebol. Eu tive uma família que me apoiou muito, um pai que era apaixonado, que queria um jogador de futebol, um irmão que era canhoto, jogava muita bola, mas que não queria ser jogador de futebol, tinha preguiça de treinar, enfim. Então meu pai apostou todas as fichas em mim. Uma mãe que no início não gostava que os meninos viessem me chamar para jogar futebol, enfim. Um ano depois, eu perco minha mãe muito cedo, né? Com 13 para 14 anos, eu perco minha mãe por uma doença. E o futebol vira a minha grande válvula de escape, assim. O futebol já era um grande sonho, meu pai me apoiou e fez com que esse meu sonho fosse possível, né? Então eu chego à seleção brasileira com 15 anos, na minha época, diferente de hoje, não existia categoria de base, não existia essa diferenciação, então eu chego com 15 anos para jogar com Cici, Roseli, Pretinha, já nomes muito fortes e consagrados dentro da modalidade, né? Mulheres já batendo ali a casa dos 30, e aí, enfim, as coisas começam a acontecer. Então chego na seleção, disputo meu primeiro Sul-Americano em 98, logo em seguida tem o Mundial, eu vou para o Mundial, jogo a minha primeira semifinal de Mundial contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos, no dia 4 de julho, uma data tão histórica para o país, com apenas 17 anos. E a partir dali, enfim, eu me encontro, sempre tive meu pai por trás me incentivando muito. E aí disputei 2 Olimpíadas, em 2004 disputei Sydney, 2004, onde a gente conquista a medalha de prata, uma medalha que foi extremamente significativa, né? E que é o auge, acredito eu, para um atleta chegar numa final olímpica, né? Sim. Olhar para a minha história e ver tudo que eu passei, de clubes que fecharam portas, às vezes dentro de campo muitos xingamentos em relação a preconceito, a uma série de coisas, às vezes em clube que não tinha condições de pagar e a gente jogava sem contrato. Hoje em dia, boa parte dos clubes tem carteira assinada. Eu tive por 8 meses... quando joguei no São Paulo e ainda assim na minha carteira não tem o nome de jogadora de futebol, deram outra denominação ali, mas o cargo que eu exercia era de jogadora de futebol. Então olhar para
para a minha história e ver a realidade da modalidade outra, né? Hoje é completamente diferente, né? Com a visibilidade que se tem, com toda a organização de campeonatos que se tem. Hoje você consegue assistir um jogo de futebol de mulheres pela televisão. Na minha época quase não era transmitido. Meu pai, por exemplo, quase não me viu jogar com a camisa da seleção brasileira, porque a gente fazia poucos amistosos aqui. No Pan-Americano em 2007 eu recebo a convocação, mas eu sofro uma lesão no joelho sério, que eu tenho que parar por um certo tempo, tenho que fazer uma cirurgia, então minha família não consegue ter essa presença no estádio comigo em campo. Então, enfim, assim, olhar para trás acho que é ver um cenário de muita luta, de muita conquista, de muita superação de obstáculo, e hoje continuar lutando e brigando para que a mulher tenha cada vez mais a porta aberta dentro da modalidade, mas é muito legal ver o quanto que mudou, né? E eu gosto muito de dizer que assim, a mudança não vem porque realmente quiseram incentivar o esporte para a mulher, porque realmente quiseram colocar a mulher dentro de campo, né? Esse incentivo todo que a gente vê e todo esse desenvolvimento vem porque a FIFA, né, principalmente em 2019 tem uma obrigatoriedade dos clubes de investirem na modalidade, e aí força a Conmebol também coloca uma obrigação, se não tiver clube, se não tiver time, né? Não joga Libertadores, não joga as principais competições da Conmebol. A CBF, através do seu licenciamento de clubes, também faz a mesma coisa. Então por isso que hoje a gente vê categoria de base, cada vez mais os clubes incentivando, Série A1, Série A2, agora temos uma Série A3, enfim, cada vez mais organização e visibilidade para a mulher dentro do futebol, e que a gente torce para que seja para a mulher dentro do esporte. Agora falando desse futebol e mulheres, 7 histórias pioneiras, tem mais histórias aqui. Esse é um livro, achei muito bonito, muito bem, tem muita foto, muito ilustrado, tem também estatísticas, né? Tem muita coisa, muito relato, muito bacana esse livro. Me fala como foi fazer esse livro aqui, as escolhas desses 7 nomes. Tem a Márcia Tafarel, Fanta, Marisa, Meg, Elaine, Pretinha e Roseli. Como é que vocês chegaram nessas 7 pessoas? Eu gostei das fotos, as fotos atuais, achei muito bacana. Ficaram lindas, né? A gente acabou fazendo um evento de 30 anos do primeiro Mundial com a CBF, né? E o que nos possibilitou essas fotos lindas que a gente vê atuais dessas jogadoras com a camisa da seleção como elas são hoje, né? Sim. O que ficou bem legal mesmo. Esse livro, na verdade, ele é um recorte de 7 histórias. Teoricamente é uma ficha técnica da modalidade e um recorte de 7 histórias das mulheres que disputaram as primeiras competições, as 2 primeiras competições do futebol de mulheres. Então, o primeiro campeonato mundial em 1991 na China e o primeiro Jogos Olímpicos em 1996 em Atlanta. Então, essas são as únicas 7 mulheres que jogaram esses dois campeonatos, né? E aí a gente conta a história delas do início até as Olimpíadas, né, de 1996, numa ficha técnica onde a gente destaca algumas coisas e conta a história delas até a chegada aos Jogos Olímpicos. E atrás de cada história a gente tem um relato do que elas viveram nesses campeonatos, né, de lembranças que elas têm desses campeonatos. Em 96, a seleção brasileira fica entre as 4 melhores nos Jogos Olímpicos. E também uma ficha técnica da modalidade. Então, atrás de cada história vai ter os vencedores de mundiais, Jogos Olímpicos, campeonatos brasileiros, os anos e quais foram os times campeões, quais são as jogadoras que têm alguma premiação individual, enfim. Então vira um livro com uma ficha técnica e a história dessas 7 mulheres. E esses livros eles vão estar disponíveis aqui na biblioteca do colégio. Os alunos que quiserem conhecer, ler, tiver acesso, vocês podem pegar emprestado, eles vão estar sempre aqui disponíveis na nossa biblioteca. Me fala agora um pouco do atual momento. Comentarista, Cazé TV. A gente fez até uma transmissão na Copa do Mundo aqui no colégio. Sim. Né, que é um jogo, não lembro qual jogo exatamente. Acho que deve ter sido Brasil e Jamaica. Acho que foi Brasil e Jamaica. A gente botou todos os alunos, todas as salas assistindo vocês.
para mostrar também a importância do futebol feminino, até porque para no masculino, então no feminino, no mínimo, merecia o mesmo prestígio, né? Como é que tá esse momento agora na Cazé TV? Você que já passou por Bandeirantes, por GNTV, por ESPN, Sim. Agora na Cazé TV no streaming, né? É isso, vale lembrar que o primeiro Mundial dos Homens aconteceu em 1930, né? Sim. Pra gente ter só uma noção desse atraso e desse tratamento de diferença entre o homem e a mulher, que é, de uma certa forma, no esporte em geral, né? Mas assim, eu sou apaixonada por futebol, a minha vida foi o futebol, e quando eu parei de jogar em 2009, eu tive muitas questões em saber como é que seria agora, e o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu já na universidade, enfim, cursando educação física, em alguns momentos parei até para fazer um certo período de jornalismo, e em 2010 me surgiu uma oportunidade para trabalhar na Rede TV como comentarista da Copa do Mundo de 2010. Eu já havia feito alguns comentários na Bandeirantes, no Pan-Americano que eu me lesiono, eles me chamam para trabalhar como comentarista. E aí me abriu uma outra porta ali para estar do lado do futebol, que é algo que eu gosto muito. Como você já citou, eu já passei por alguns locais, né? Então, Rede TV, passei pela Band, trabalhei um certo tempo na Rádio Globo, na ESPN, quando eu já trabalhava aqui no colégio. Aliás, eu me distancio um pouco de ser comentarista quando eu inicio a minha carreira aqui no colégio em 2015 na grade curricular, porque eu já trabalhava aqui na parte extracurricular, mas em 2016 a ESPN vem atrás para fazer os Jogos Olímpicos do Rio. E aí eu ingresso novamente como comentarista, após as Olimpíadas fico fixa na ESPN, por uma questão ou outra, enfim, eu acabo me ausentando. E agora na Copa do Mundo surge a oportunidade da Cazé TV, né? Que acho que foi uma experiência muito bacana, assim, um ambiente muito positivo, um linguajar mais descontraído, não tão formal, uma coisa bem informal, e que me agrada muito. Um respeito muito grande com a modalidade e a tentativa de visibilizar a mulher no futebol, o que também me fascinou, enfim, e a gente fez essa transmissão. Bom, até então, em ano nenhum, a gente teve essa possibilidade de acompanhar um mundial inteiro, de assistir todos os jogos, né? Normalmente passa ali um jogo do Brasil ou outro, mas a gente não conseguiu nunca, na face da terra, acompanhar o campeonato inteiro, coisa que a gente fez esse ano com a Cazé TV, o que foi uma experiência fantástica, foi muito legal. Agradecer mais uma vez o colégio e as sisters que me liberaram para estar aqueles dias no Rio de Janeiro, para poder fazer todas as transmissões, né, com horários malucos, porque a Copa foi na Austrália, na Nova Zelândia, então foi algo bem corrido, bem cansativo, mas muito prazeroso. E o que me rendeu, após isso, um contrato na Cazé TV. Então hoje eu continuo trabalhando na Cazé TV, hoje fazendo o Campeonato Brasileiro, Bundesliga, agora Paulista vem aí. Campeonato Paulista vem aí ano que vem, agora eles estão com eliminatórias africanas, Campeonato Mundial Sub-17, enfim, que também está na sua reta final. Então me abriu uma outra porta aí de voltar novamente para algo que eu gosto muito, que é falar de futebol, algo que eu também gosto, estudo e que me dá muito prazer. Tá certo, Ju, foi um prazer conversar com você aqui, falar sobre esse livro, falar um pouco da sua carreira. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu. É isso, galera. Até a próxima.